Olá, Renato, da Capital Mais. Hoje eu estou aqui num dos nossos clientes para falar com você sobre um tema muito importante e presente no dia a dia de todos nós, que é o cálculo do preço de venda. A abordagem que eu vou tratando aqui hoje é uma abordagem técnica, é sobre o cálculo efetivamente. E todos os compostos, como usar todos os compostos que fazem parte desse cálculo. Os impostos, o frete, o IPI, a própria margem, enfim. A ideia é que você use todas essas variáveis e saiba fazer o cálculo. A maioria das empresas hoje tem um sistema operacional que já calcula isso em grande escala, afinal são centenas, são milhares de produtos. Porém, a ideia é que você tenha a liberdade e a segurança de poder fazer você mesmo esse cálculo. Numa situação de negociação, numa situação de chão de loja, você junto com o fornecedor, e você não ter aquela dependência de estar na frente de um computador. Vamos agora praticar e fazer um modelo de cálculo, um exemplo, até o seu final. Então, o primeiro passo é entender os principais conceitos aí da composição do cálculo do preço de venda, tá? Eu vou estar representando esses conceitos por esses blocos, tá? Então, esses blocos aqui, eles vão formar, no final, o preço de venda. O primeiro conceito é do custo de compra. O custo de compra também pode ser dito como o custo da nota fiscal ou custo bruto, tá? É o que efetivamente vai ser pago para o fornecedor. Depois dele é importante você entender a existência do custo de aquisição. O custo de aquisição, ele soma, né? Ele é um passo intermediário entre o custo de compra e o preço de venda, tá? E o custo de aquisição, a gente chega nele após a incidência de todos os créditos, débitos de compra, tá? Do produto. E, por último, nós temos o bloco do preço de venda, tá? Que é o bloco final e a gente chega nele depois da incidência de todos os débitos, créditos e as obrigações de venda do produto. Então, são três conceitos que você precisa ter um entendimento. E vamos entender eles como se fosse uma escada, tá? E para passar de um degrau para outro, a gente precisa de alguma força, a gente precisa de um índice de entrada para sair do custo de compra para o custo intermediário, que é o custo de aquisição, e do índice de saída, que é para sair do custo de aquisição indo para o preço de venda. Vamos entender índice, tá, como um número inteiro que representa o total dos demais números, de outros números, ou seja, a gente vai usar os índices para passar do custo de compra para o custo de aquisição e um outro índice para passar de custo de aquisição para o preço de venda, ok? Então, vamos lá, dando uma revisada agora, a gente tem o custo de compra, que nós vimos aqui, temos o índice de entrada, ok? Que vai somar aqui, vai aumentar o custo de compra. A gente tem o custo de aquisição, ok? Que é o intermediário, após a incidência do índice de entrada no custo de compra. E a gente tem o índice de saída, que incide sobre o custo de aquisição e chega no preço de venda, ok? Então, de forma bem resumida, nós temos aí o custo de compra, que incide sobre ele o índice de entrada, que chega no custo de aquisição, que incide o índice de saída, que chega no preço de venda. Um pouco do detalhe de cada índice, tá? O índice de entrada, ok? Ele é composto por impostos, né, em contribuições a crédito ou a débito e que impactam o custo bruto, que tem relação à compra. Tá? Os principais hoje em dia são o ICMS, o PIS, a CONFINS e o IPI, ok? Temos também outros valores, né, relacionados à compra que também fazem parte do índice de entrada. São eles, né, os principais aí hoje. Frete, alguma comissão que tenha paga pela compra, enfim, são outros valores que têm como fato gerador a compra e precisam incidir no índice de entrada, ok? Chegamos lá ao custo de aquisição, como falamos, e aí entra o índice de saída. A principal composto do índice de saída são os impostos e contribuições a débito, ok? Que vem a impactar o custo de aquisição, ou seja, são principalmente os impostos relacionados à venda. E por último, e tão importante quanto, é a margem, tá? Então a margem ela incide e faz parte do índice de saída, ok?
chegamos lá no preço de venda. E vamos lá agora para os principais índices que compõem as principais fatores, né, as principais linhas que compõem o índice de entrada, as mais conhecidas, ok? Que são imposto a crédito, né, geralmente ICMS, quando você compra de um estado e vende em outro, então você tem essa diferença de ICMS a crédito, tá? Aí você tem o COFINS a crédito, tem o PIS, tem o IPI, que é débito, ou seja, ele faz uma conta também, compõe um índice de entrada, mas é uma conta que aumenta o custo, ok? Enquanto essas daqui, elas diminuem o custo. A gente tem aqui o frete, que também aumenta o custo. Nós temos uma eventual comissão pela compra, pelo pago pela compra, e também um eventual impacto financeiro aí, dependendo da forma como você faz a compra, ok? Tudo isso, né, resumindo, compõe um índice de entrada. Índice de saída, praticamente a gente está falando do ICMS a débito, estamos falando aí de outros impostos, ok? E contribuições também a débito, aí a gente tem COFINS, PIS e etc. E a margem desejada, ok? Então você vai ter que ter já a noção da margem que você vai querer trabalhar para depois a gente jogar ela no índice de saída. Tá? Vamos fazer um exemplo prático, simples, tá? Usando só algumas dessas linhas para também iniciar de uma forma mais tranquila. Então nós temos aí, vamos supor, uma compra de um produto que a gente tem um crédito de 17%, a gente vai ter lá o PIS de 7,6%, um crédito, então ele diminui do custo, ok? E a mesma coisa do COFINS, a gente 1,65% que diminui do custo. Agora, outros fatores que impactam o índice de entrada, vamos colocar ICMS ST 0, IPI 0, comissão 0, frete 0, impacto financeiro 0. Tá? Um cálculo mais simples de forma geral, ok? Índice de saída, vamos imaginar que a gente tem lá um ICMS a débito de 17, ou seja, a entrada se acredita de 17, a saída se debita de 17. Eu sei que o impacto é zero, mas eu vou fazer o cálculo levando isso em consideração, tá? Entrada e saída de formas separadas. Temos aí outros impostos e contribuições que chegam no valor de 11,53 e vamos supor que uma margem desejada aí na casa de 26,91. Essa margem poderia ser qualquer percentual, eu estipulei isso daqui com um número bem fracionado até para poder ficar bem marcado aí na hora da gente fazer o cálculo, ok? Agora, vamos lá. Um modelo bem prático aí e de simples entendimento. Então, tudo começa pelo custo bruto, né, o custo de nota fiscal do produto. Vamos imaginar que ele é 3,25, ok? A gente tem lá um crédito de 17, que você vê aqui que diminui do custo. A gente está lá um crédito de PIS/COFINS de 9,25, a gente vê que diminui do custo, ok? A soma dos dois, como a gente pode ver aqui, dá 26,25, tá? 17 mais 9,25. É o total de incidência a crédito, ok? Vamos supor que a gente tem aqui uma continuação e para passar para a próxima etapa a gente precisa transformar esse número em base 100. É muito simples, 100 menos o número, 26,25, a gente chega a 73,75, que é a base 100 do número que a gente chegou do total de incidência, ok? Passando para a parte de baixo, a gente pega aquele número base 100, 73,75, divide por 100 e chega no índice. Esse índice aqui é o índice de entrada. Tá? Dois pontos importantes é você lembrar que a soma dos impactos, que é essa daqui, precisa ser transformada a base 100, ou seja, 100 menos ele, tá? 73,75, que dividido por 100 é transformado num índice, ok? Entenda que o índice de entrada ele precisa ser multiplicado ao custo do produto. Muitas pessoas erram isso, tá? Colocam dividir, mas não é multiplicar. Entrada multiplica, ok? Então a gente pega 3,25, multiplica por 0,7375, que é o índice, e chegamos no custo intermediário, que é o custo de aquisição, que é o custo que já leva em consideração todos os impactos do índice de entrada, tá? do que compõe a entrada, os impostos ou taxas ou outros custos que contemplam a compra de um produto, ok? Só lembrando, nunca é demais, né?
que o índice de entrada ele deve ser multiplicado, ok, ao custo do bruto. Tá? Próximo passo, a gente pega lá o custo de aquisição, que é o 2,40, que a gente chegou lá na tela anterior, e aí a gente tem a incidência a débito do ICMS, tá? Vamos supor que aquele 17 que a gente, né, estipulou inicialmente. Nós temos a incidência do PIS/COFINS, 11,53, e não menos importante, a incidência da margem, de 26,91. A soma desse composto todo aqui, né, sempre a gente sabe que tem que somar, é de 55,44. Da mesma forma como no índice de entrada, tá, a gente tem que transformar esse número aqui em base 100, ou seja, 100 menos 55,44, que dá 44,56. Esse é o número base 100, ok? Partindo para a parte de baixo, final, a gente pega essa base 100, divide por 100 e chegamos ao índice, que é 0,4456. Lembrando que, ao contrário do índice de entrada, o de saída ele precisa dividir, né, sobre o custo de aquisição. Então a gente pega custo de aquisição de 2,40 dividido por 0,4456. Tá? O resultado dessa divisão aqui, ok? Lembrando que custo de aquisição é dividido, é o preço de venda. Ou seja, R$ 5,39 é quanto a gente precisa vender um produto que a gente comprou lá anteriormente a R$ 3,25, com essa margem e com as incidências, né, de entrada e de saída de tudo aquilo que a gente planejou. Perfeito? Tá? Lembrando sempre, tá, desses dois passos, transformar a base 100, primeiro soma, né, o que incide sobre o custo, transforma em base 100, divide por 100 para chegar no índice, ok? E lembrando, né, não custa lembrar, a gente tem que dividir a saída. Então, multiplica o índice de entrada, divide o índice de saída. Volto a lembrar que muitas pessoas confundem isso. Ok? Então, fechamento do cálculo, nós temos lá o custo de compra, 3,25, que a gente estipulou. Nós temos aqui a continuação dos blocos, né, que é o índice de entrada. Então, a gente multiplica 3,25 por 0,7375 e a gente chega no custo de aquisição, que é 2,40, R$ 2,40. Próximo passo é botar um índice de saída, né, que é o 0,4456, a gente divide ele, ok? E aí chegamos no nosso preço de venda, ok? Resumindo, 5,39 é quanto a gente precisa vender para operar com o produto nas condições que nós vimos. Tá? É praticamente isso, ok? Nos próximos vídeos eu vou usar outros cálculos, tá? Quer dizer, o mesmo cálculo, porém com outras variáveis, colocando frete, colocando IPI, para você poder exercitar. Relembro o que eu falei lá no início. É muito importante que você pratique várias vezes esse modelo, tá? É muito importante isso para que você pegue desenvoltura e possa calcular isso em qualquer situação. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem fazer algum comentário aí no vídeo ou entrar no nosso site, que é o www.capitalmais.com.br. Obrigado e até a próxima.